Por que Bruno Guimarães não consegue repetir o desempenho do Newcastle na seleção brasileira? Bom, vamos tentar encontrar essa resposta no vídeo de hoje, em que vou trazer algumas observações e números que exemplificam um pouco da diferença da atuação do Bruno no Newcastle e no Brasil. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Os números que eu vou trazer aqui hoje são do SofaScore e eles são referentes à disputa da Premier League de 2024, 2025 e do desempenho do Bruno nas eliminatórias desde 2023 até o último jogo no final do ano passado. E nesse sentido a gente tem aqui 22 jogos do Bruno no Newcastle contra 12 na seleção brasileira. Ele fez 2 gols no Newcastle e deu 6 assistências, enquanto deu apenas 2 passes para gol na seleção brasileira. Então a gente já começa a ver que as participações em gols do Bruno são bem menores na seleção. 8 no Newcastle, 2 pelo Brasil. No mapa de calor, vocês podem observar aí, a gente tem poucas diferenças assim. Eles são bem parecidos, você vê que o Bruno é um jogador que é box to box, ele vai de uma área a outra, atua exatamente nesse trecho, né, de uma área a outra. No Newcastle ele até entra mais na área para finalizar. Mas uma pequena diferença que você pode perceber é que no mapa da seleção brasileira ele tem alguns setores que estão um pouco mais vermelhos, que representam que ele entrou mais naquele setor ali, ele atuou mais naquela área. E por que disso? Porque o Bruno ele já mudou de posição várias vezes na seleção. Ele já atuou como primeiro volante, ele já atuou como segundo volante pela esquerda, como segundo volante pela direita, e isso acaba deixando o mapa dele mais versátil, digamos assim. Alguns números agora. Finalizações a gol. Ele tem 1.2 no Newcastle contra 0.4 na seleção brasileira. Ações com bola. Números bem próximos, 68.5 no Newcastle e 61.9 na seleção brasileira. Grandes chances criadas, 9 no Newcastle e 1 na seleção brasileira. Aqui a gente já começa a perceber o quanto o desempenho dele cai pela Canarinho. Passes decisivos também muito acima no Newcastle, 1.5 contra 0.8 na seleção brasileira. Só para pontuar aqui, grandes chances criadas é aquele passe que você deixa o companheiro em boas condições para marcar um gol. Já o passes decisivos é qualquer passe que gerou uma finalização de um companheiro. Aqui a gente tem números bem parecidos, até superiores na seleção brasileira. Ele tem 17.9 passes no próprio campo, com 89% de acerto, contra 18.8 na seleção brasileira, com 94% de acerto. 23.5 no terço final, no Newcastle, e 26.1 na seleção brasileira, novamente com um aproveitamento melhor pela seleção. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de a seleção ficar mais com a bola do que o Newcastle, e também dele tentar menos passes difíceis na seleção brasileira, ele acaba tendo um percentual de acerto maior. Dribles certos, ele tem 1 por jogo na seleção brasileira, lembrando que todas essas estatísticas são médias por jogo, praticamente todas, menos a do começo lá, e 0.4 dribles certos por jogo na seleção, menos que a metade. Bolas longas, ele tenta 2.3 no Newcastle contra 1.8 na seleção brasileira. Esses foram os números ofensivos. Defensivos, o Bruno tem 0.9 interceptações por jogo no Newcastle contra 0.4 interceptações por jogo na seleção. E aqui vocês vão ver, todos os números defensivos são piores na seleção brasileira. 2.3 desarmes no Newcastle contra 1.4 na seleção. 4.9 bolas recuperadas no Newcastle contra 3.5 na seleção. Um drible sofrido, com exceção desse número, um drible sofrido por jogo no Newcastle contra 0.7 na seleção. 13 bolas perdidas no Newcastle, 9.2 na seleção. Você vê que das 5 estatísticas, 3 são piores na seleção brasileira, sendo que dribles sofridos tem muito a ver também com o adversário que você enfrenta, e bolas perdidas também diz um pouco ajuda a gente a entender um pouco por que o desempenho do Bruno é pior. Eu vou chegar lá. Antes de trazer um pouco da minha observação, vamos ficar um pouco presos aos fatos aqui. No posicionamento, tem muita diferença, Samuel? Tem. Como eu já disse, o Bruno no Newcastle, o que ele é? Ele é um segundo volante pela esquerda que atua numa linha de 3 volantes e que em determinados momentos ele alterna aqui para primeiro volante e participa muito da saída de bola, participa do ataque, ele participa de quase todos os momentos do jogo no Newcastle. Mas, prioritariamente, ele atua como um segundo volante pela esquerda no Newcastle ao lado de outros 2 volantes.
Agora, a gente chega na seleção, ele já atuou como segundo volante, e aí ele não rendeu absolutamente nada, e principalmente pela direita, era um segundo volante que atua mais por dentro, ele não cai tanto pelas beiradas, e aí a gente já tem um pouco de diferença nesse sentido, e ele atua do lado de um volante, e não ao lado de outros dois, como é no Newcastle. No Newcastle, ele atua no campo inteiro, participa de todas as jogadas, enquanto na seleção ele é mais responsável ali por tentar organizar o meio de campo, ele não participa tanto assim do ataque e nem tanto assim da saída de bola. Agora, nos últimos jogos, o Dorival escalou ele como um primeiro volante, e eu acho que, curiosamente, ele rendeu mais nessa função. Ou seja, Samuel, por que o Bruno não consegue repetir o desempenho que ele tem no Newcastle na seleção? Cara, para falar a verdade, eu não tenho uma resposta concreta. Eu acho que é um dos grandes mistérios aí do futebol atual, e inclusive talvez ao lado do Vini seja o jogador com maior diferença de desempenho do clube para a seleção. É bizarro como o Bruno no Newcastle é um e na seleção é outro. Alguns fatores que eu consegui encontrar olhando números, olhando jogos do Bruno, que podem nos ajudar a entender um pouco disso. Primeiro, me parece que o Bruno tem muito mais confiança no Newcastle e cara, quem joga bola sabe o quanto que confiança dita o ritmo que você vai imprimir ali no seu futebol. É o tanto que você vai tentar um drible, o tanto que você vai tentar uma finalização, você vai tentar um jogo diferente, e me parece que na seleção ele chega com uma carga de responsabilidade, com uma carga de pressão, que ele não consegue ter a confiança que ele tem no Newcastle. Prova disso, como eu disse, são os números dele de passes. Ele até tenta mais passes, mas ele erra menos. Ele erra menos com mais passes tentados, ou seja, ele tenta menos jogadas difíceis. E aí você tem também outro fator, que eu acho que talvez seja o que ajuda a gente a entender melhor do que tudo, que é o coletivo. Um jogador individualmente, ele render bem, sem um coletivo tá funcionando, é muito difícil. O cara tem que ser um jogador muito extra classe. Existe uma solução pro Bruno? Cara, primeiro, eu acho que como ele rendeu mais como primeiro volante nesse esquema da seleção, é o jeito, porque a gente não vai jogar do jeito que o Newcastle joga. Isso é impossível. Isso é impossível porque o Newcastle é um time mais reativo, apesar que tem a bola, mas é diferente. A seleção joga só com dois volantes, o Bruno tem outras responsabilidades e outras tarefas, digamos assim, com a camisa da seleção, mas ele precisa ter mais confiança, ele precisa, ao meu ver, participar mais do jogo como um todo. A gente pode até testar ele de novo como segundo volante, mas eu acho que o primeiro precisa ser um cara que combine, que tenha características próximas ao do Bruno, mas é fato que nos últimos jogos, ele ao lado do Gerson, a gente rendeu, acho que, ao meu ver, até positivamente. Num jogo ele foi bem, acho que eu não vou lembrar agora quais foram os adversários, mas na última data FIFA, no primeiro jogo, ele com o Gerson rendeu muito bem. Já no segundo, o Gerson foi bem e o Bruno não conseguiu repetir o desempenho assim. Então, cara, é uma pergunta que eu queria fazer para ele, se eu tivesse na coletiva, o que tem de diferente em relação ao Newcastle com a seleção brasileira, porque é um jogador, ao meu ver, quando joga na Premier League, um dos melhores meio-campistas do mundo, e na seleção, infelizmente, a gente ainda não viu o Bruno. Então, sinto muito se você achou que eu ia dar uma resposta precisa, mas eu trouxe aqui alguns elementos para tentar ajudar a gente a entender por que o Bruno não consegue ter o mesmo desempenho na seleção. Quero saber a sua opinião, que é muito importante aqui, valorizo todos e tento responder todos na medida do possível. Fico por aqui. Se você curtiu o tema, se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube, para ele entregar esse conteúdo para mais pessoas, e não se esqueça de se inscrever para você receber mais vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima.